Eu estou sentindo que esta aula vai ser a mais importante de todas quando nós falamos sobre estratégias de comprar criptomoedas. E como o quadro de Midas tem que fazer isso, e de forma automática, ele tem que usar uma estratégia específica. E essa estratégia se chama OCO. Inclusive, nós vamos fazer essa estratégia ao vivo com uma exchange, mostrando como isso funciona. Porque, basicamente, é essa estratégia de criar OCOs, ordens de compra e ordens de venda programadas, que vai ser ali como que o quadro de Midas vai funcionar. Agora, como criar essas OCOs é até fácil depois que você aprender. Mas entender quando você vai realizar a sua criptomoeda, quando você vai vender para ter lucro, aí é predição, aí é a coisa mágica. E isso você vai aprender na nossa grande saga do quadro de Midas. Deste modo, já com as nossas formalidades introdutórias realizadas, sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa saga incrível, o quadro de Midas. Posso afirmar para vocês, com certeza, que chegamos em um momento crítico na nossa jornada do quadro de Midas. Crítico porque o quadro já está ficando pronto e você ainda precisa de conceitos importantíssimos para entrar nesse mercado de criptomoedas sem a possibilidade de cometer erros gravíssimos que podem colocar em risco a sua saúde financeira. Esse episódio nós vamos falar de uma estratégia que é o padrão utilizado no quadro de Midas, que se chama OCO. Em inglês significa One Cancels the Others, ou seja, uma ordem cancela a outra. 95% das pessoas perdem dinheiro com criptomoedas porque não sabem dessa estratégia. E essa estratégia tem dois fundamentos importantes: minimizar perdas e potencializar ganhos. Desta forma, se você caprichar e entender bem o quadro de Midas e todo o seu ecossistema, a chance de você perder dinheiro nesse mercado vai ser muito pequena. E se perder, vai ser bem pouco. Sem mais delongas, agora vamos entender então o que é OCO. Não custa repetir. OCO significa uma ordem cancela a outra. Vocês também já aprenderam em outros episódios que o quadro de Midas trabalha com pares de criptomoedas. Porém, um par de criptomoeda é padrão em todas as negociações e que se chama USDT. Para quem não sabe, o USDT é uma stablecoin e que se chama Tether. Então vamos lá. USDT. Essa stablecoin tem como padrão o seguinte: o valor dela sempre é pareado com o valor do dólar. Então, se aqui no Brasil o dólar valer R$ 5,50, um USDT vale R$ 5,50. Por que, professor? Porque é o par USDT barra BRL. Nós sabemos que para você ter um USDT, você precisa de R$ 5,50. Isso nos traz garantia, segurança. Porque quando você faz uma OCO, você, tecnicamente, comprou uma outra criptomoeda, que não é BRL e não é USDT. É qualquer uma das 300 criptomoedas que a Binance negocia. O que o OCO vai fazer é trabalhar para você enquanto você dorme. Você vai programar o OCO para vender a criptomoeda que você comprou por determinado valor quando você entendeu que já ganhou o suficiente. E o melhor de tudo é que você também pode programar o quanto você aceita perder em determinada criptomoeda, porque ela pode variar para cima ou para baixo. Quando você cria uma OCO, a primeira coisa que você precisa determinar é o limite. Professor, então o que é limite? Então vamos lá, aqui ó. Então eu vou colocar limite. Vou colocar em português aqui mesmo, ó. Preço. O que você está querendo falar para o OCO quando você preenche isso? Quando a criptomoeda chegar nesse valor, eu quero que você venda automaticamente para mim. Viu que beleza? Tudo automático. Vou pegar outra caneta para você entender. Você está no quadro de Midas e você quer comprar um Bitcoin. Ou então, o próprio quadro de Midas compra automaticamente um Bitcoin porque você pediu para ele executar um tipo de filtro pré-programado. Então, um Bitcoin, vamos lá, BTC, né? Ó, BTC, um Bitcoin.
não gostei da caneta verde, fica mais ou menos. O BTC, nesse exato momento, para eu não fazer besteira, eu vou colocar aqui, ó, porque ele está variando, ele vale, ó, 54.632 dólares. Muito bem. Para eu ter um BTC, eu preciso ter 54.632 USDT, beleza? Porque nesse caso, então, o par é USDT barra BTC, não é mais o BRL que eu usei como exemplo. Imagine o seguinte, você comprou agora um BTC por 54.632 dólares. Você quer vender esse BTC. Você pode vender esperando ali na frente da tua exchange, no seu aplicativo do celular ali o tempo todo, esperando crescer a moeda. Ou então usa o OCO. Neste caso, o limite preço, você vai fazer o seguinte, vai colocar preço 56 mil dólares. Quando o Bitcoin valer 56 mil dólares, sabe o que vai acontecer? A exchange vai vender automaticamente para você. Vai vender o teu Bitcoin já transformando em USDT. Então veja, você tinha um Bitcoin, você pagou 54.632, deixou programado para vender por 56 mil dólares. Se chegar a 56 mil dólares, ele vende o BTC e você volta a ter o quê? O USDT, que é o Tether, e você não volta a ter mais 54.632 dólares. Você volta agora com 56 mil. É assim que se ganha dinheiro. Nem sempre você ganha. Às vezes você pode comprar uma criptomoeda que pode perder valor. Nesse caso, agora tem o Stop Limit. Então, temos o Stop Limit. Tá aqui em português e aqui em inglês. Tá, tudo bem. Deveria ser um padrão, mas tanto faz. Você pode fazer o OCO com qualquer tipo de pares de moedas. Aqui no Stop Limit, você vai falar o seguinte: eu quero que você, exchange, caso o Bitcoin chegue ao valor de 54 mil dólares, ele cancele esta ordem de limite de preço de venda de 56 mil. Aí só vai ficar a de vender para você não perder dinheiro. É nessa hora que você vai para um lado ou vai para o outro. E se por um acaso chegar nesse valor de 54 mil dólares, aí você vai determinar um outro valor, que é propriamente o limite. Aqui é Stop Limit, ou então só Stop. Vamos tirar até o limite aqui. E aqui você vai colocar então o teu limite. Você vai falar o seguinte, olha, com 54 mil dólares, cancela essa ordem de venda, que eu teria lucro, e agora eu assumo que se chegar a 53.950, pode vender. Eu já determino até o quanto eu quero perder em uma negociação. Quer coisa melhor que isso? Você já programar o quanto você quer ganhar e quanto você quer perder? O quadro de Midas funciona apenas desse jeito, para a segurança de todo mundo. E até para facilitar, na própria exchange, eles colocam assim, 25%, 50%, 75% e 100%. Se você tem um Bitcoin, de repente você fala assim, eu não quero vender todo o meu Bitcoin, eu quero vender só 50% do meu Bitcoin. Então você clica aqui, ó, 50%. Aí você vai vender o quê? Vai vender 0,5 BTC. Às vezes é muito legal você usar esses percentuais de quanto você quer vender de determinada moeda, porque tem criptomoedas que valem 0,000056. Se você erra em um zero e você vende a preço de banana aqui, perdeu todo o dinheiro. Não entendi, Peruso. Ué, você coloca assim, ó, se o limite de preço, se ele chegar a 25 mil dólares, você vende teu Bitcoin. Você escreveu errado. O OCO, se quiser, ele vai vender por 25 mil dólares. O Bitcoin não vale 54 mil? Então você já chegou no valor que você queria, 25 mil. Aliás, é bem maior, só que ele não vai vender por 54, vai vender por 25. Por isso tem que ter muito cuidado. Entenderam que coisa espetacular? Porém, no quadro de Midas, nós fizemos um OCO único no planeta Terra. Olha que legal. Quando você usar o quadro de Midas e olhar ali uma oportunidade no quadro das emoções das criptomoedas, que vocês vão aprender ainda, e você quer comprar uma criptomoeda ou já deixa programado em um filtro, você já vai deixar o OCO prontinho. Quer ver que legal? Presta atenção. Primeiro que dentro do quadro de Midas, você já programa quanto você quer vender em USDT, ou seja, na moeda Tether. Supostamente você tem lá 10 mil dólares em saldo, tudo em USDT. No quadro de Midas, você já deixa programado quanto que você quer investir em cada negociação. Supostamente 100 dólares, ou seja, 100 USDT.
Legal, quer dizer que se eu tenho 10 mil dólares, eu posso ter até 100 ordens abertas de OCO. Olha que legal, você pode negociar até 100 criptomoedas ao mesmo tempo. Louco, né? Por que 100, Peruso? Tipo, 100 vezes 100 dá 10 mil dólares. Como que funciona então o OCO? Se a gente já sabe que a gente vai comprar 100 dólares porque você já programou num quadro de Midas, então o OCO é diferente. O princípio é o mesmo, só que você não usa valores, você usa percentuais. O quanto você quer ganhar percentualmente sobre a compra de uma moeda e quanto você aceita perder percentualmente a compra de uma moeda. Então vamos lá. OCO, Price, percentual. Você não vai colocar o valor. O quadro de Midas vai fazer isso automático para você. Você só vai fazer o seguinte, você vai falar assim, quadro de Midas, quando essa criptomoeda que eu comprei, você comprou uma criptomoeda e você comprou por 100 dólares. Quando o valor estiver real time, naquele momento, 102 dólares, o que o quadro de Midas faz? Ele já vende automaticamente para você e você coloca agora no teu saldo não mais 100 dólares, mas 102 dólares, porque você ganhou. Mas tem, claro, o OCO Stop, percentual. Quanto que você está disposto a perder? Supostamente eu não quero vender essa moeda nunca. Então você coloca 50% aqui. Ela nunca vai chegar no stop. Então você só vai esperar chegar nos 2%. É uma estratégia. Mas supostamente você fala assim, olha, eu criei uma estratégia tão bacana, com um filtro tão legal, que eu aceito perder 5%. Lembre que você comprou 100 dólares em alguma criptomoeda. Quando aquela criptomoeda já transformou seus 100 dólares em 95 dólares, ele vai ativar o quê? O OCO Stop Limit. E agora tem o OCO Limit, percentual. Por quanto você aceita vender? Peruso, eu quero vender por 5%. Então vamos colocar 5,1%, né? Então, se perdeu 5,1%, esse 5% ele cancela a ordem de cima e só fica cá de baixo. Eu assumo, deu 5,1%, tudo bem, eu aceito, eu vou vender para não perder mais. Você se protege muito caso tenha um dump, o mercado caia muito rápido. Se você falou que quer perder só 5%, só perde 5%. Claro que você sempre vai querer ganhar no limit OCO Price 2%. No quadro de Midas é muito sofisticado, porque nós temos o usuário e tem a senha. Claro, para você fazer uma compra tem que tomar muito cuidado, tem que ter certeza que é você mesmo. Por isso que tem reconhecimento facial e outros fatores de segurança, principalmente a senha. Supostamente você quer usar o quadro de Midas, mas quer deixar programado apenas para ganhar e você não quer vender ela nunca, mesmo que ela caia 60% ou 70%. Aí é simples. Você vai falar o seguinte, ó, quando essa moeda valorizar 5%, eu vendo. E aqui o que você faz? Você coloca 80% e 81%. É quase impossível uma criptomoeda perder esse valor de mercado. Então, o teu OCO vai ficar aberto o tempo todo esperando o quê? Esperando dar os 5%. Você pode esperar um bom tempo, algumas horas, dias ou até meses ou até nunca. A estratégia OCO pode ser utilizada tanto para comprar moeda como para vender moeda. No quadro de Midas, nós utilizamos apenas para vender moeda, porque a compra é feita pelo método Brainmall do Canvas, pelo sistema de inteligência artificial entendendo o estado emocional das criptomoedas. Lembre, OCO no quadro de Midas é apenas para programar a venda dela, com lucro ou com prejuízo. Outra regra importante, para você fazer uma OCO no quadro de Midas, você tem que ter dinheiro. Então você precisa ter o USDT, porque o quadro de Midas só trabalha com USDT. É uma estratégia de segurança. Você tem dólar, que tem um valor estável, compra a criptomoeda, vende, ganha, vende e perde, mas volta para o USDT. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, você fala assim, eu quero vender o meu Bitcoin quando chegar a 56 mil dólares, como eu falei para vocês anteriormente. E de repente o mercado está assim, e aqui bateu, 56 mil dólares. Ele abriu o OCO e vai vender. Porém, para seu azar, milhares de pessoas estão vendendo também os seus Bitcoins por 56 mil dólares. Se nessa fração de segundo ele cair para 54 mil dólares, pode ser que ele não venda teu 1 BTC completo, ele só venda 0,30 BTC. Nesse caso, nós falamos de uma venda de OCO parcial e não integral. Pode acontecer, se prepara. É raro, mas pode acontecer. Principalmente em criptomoedas que sobem e descem em fração de segundo.
E o legal do quadro de Midas, no caso, para quem tem autorização realmente para negociar, você faz o OCO, aí você vai ver no seu aplicativo da Binance e vai estar lá, o OCO aberto, a coisa mais linda do mundo, viu que bacana? Então vocês aprenderam a tal da estratégia OCO, One Cancels the Others, porque isso tudo é a base da programação de venda de uma criptomoeda que você comprou com o USDT. Existem centenas de milhares de configurações dentro do quadro de Midas utilizando o OCO, mas o básico era isso que você precisava aprender nessa aula. E lembre, uma aula dessa, muita gente cobra dinheiro e bastante para te ensinar. Nós fizemos de graça para você, porque você está participando da nossa jornada. Então nós merecemos com certeza uma curtida, um comentário seu e um compartilhamento muito especial. E clique no sininho para ser lembrado. Estamos chegando na reta final de algo que poucas pessoas terão acesso. E você é um dos privilegiados. Um grande abraço e até o próximo episódio do O Quadro de Midas.